Vamos então preparar os nossos corações, fechando os nossos olhos, concentrando o nosso pensamento, trazendo à mente a imagem doce, companheira, amiga do Mestre Jesus. Que nesse momento de comunhão de pensamentos e sentimentos, eu posso acreditar que é possível estar calmo, que é possível estar em paz, que é possível acreditar que o sol raiará na minha vida amanhã, hoje, no momento que eu decidir que eu mereço ser feliz, que eu não nasci para sofrer, que a vida é a grande escola onde o ser trabalha, se desenvolve e aprende a viver. Mestre amado, ficai conosco no nosso momento mais difícil. Estejai ao nosso lado, oferecendo palavras que nos dão ânimo, que nos dão força, que nos fazem caminhar pela senda, aprendendo, vivendo, amando, mas acima de tudo, como os grandes aprendizes, aprendendo, amando, vivendo, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia a todos. É com imensa alegria que nós estamos nesta casa, que é uma casa que nós estivemos e participamos aqui por muitos anos, junto com o Marcos, com o seu Aníbal, com todo um grupo de pessoas que até hoje estão aqui nesta casa. Então nós agradecemos a direção da casa, do seu presidente, os diretores, pelo convite de nós estarmos aqui hoje. E hoje, irmãos, nós iremos falar de um personagem que foi uma pessoa extremamente que se valorizou, ela transformou interiormente, que é Maria de Magdala, do livro Maria de Magdala. Vocês não fazem ideia da transformação interior que essa pessoa fez para seguir o Mestre Jesus, porque ela era uma pessoa perdida na sexualidade, ela era uma prostituta, ela vivia para os homens, vendendo o seu corpo pelos pessoal da alta sociedade da época. Maria de Madalena, Magdala pela cidade de Magdala. Então, onde o rio Jordão deságua, formando o lago de Genezaré, lá nós vamos encontrar a cidade de Magdala. A cidade de Magdala é uma cidade, uma aldeia de pescadores. E existia a vila romana, onde essa vila era uma vila onde ficava o centro de prostituição da época. Desce uma biga correndo em alta balada e chega até o portão da vila romana um oficial do exército romano chamado Rufo. Maria, Maria, venho amar-te. Abra esse portão, Maria. Uma judia de rara beleza abre a janela e sai à porta. E manda sua serviçal Ruth abrir o portão para ele adentrar. Maria, saí de Roma porque não existe uma mulher mais linda do que você. Venho amar-te, Maria, trazer-te dinheiro. Ela abraça o Rufo e adentram para dentro, passa a noite. Mas um tédio tão grande fazia com que ela não falasse. Um vazio interior muito grande. Tinha muitos amores, muitos homens, muito dinheiro, mas era vazia por dentro. Ela passa a noite com o Rufo. A sua serviçal entra em casa e fala: Maria, o que é que você tem, Maria? Nós damos tudo para você. Ela fala: Ruth, eu não sei o que se passa comigo.
Essa noite mesmo eu vi pessoas, uns vultos adentraram o meu quarto. Pessoas me pegavam e me varavam o ventre. Eu estava espantada. Espíritos desencarnados atormentavam a noite. E ela, Ruth, eu não sei mais o que fazer. Tenho tudo e não tenho nada. Ruth indaga ela: você não está doente? Ela fala: não, eu não estou doente. Você está muito presa dentro dessa casa. Não seria o caso de você sair, nós darmos uma volta? Ela pega, deixa-se trocar, como uma criança, e sai para fora de casa e começa a caminhar. Lentas e silenciosamente, ela percebe-se que o mesmo rumo que ela está tomando, ela vê um monte de gente, pessoas cegas, pessoas doentes, coxas, pessoas leprosas, e ela vai andando. De repente ela dá no sopé do monte das esperanças. Num gesto de mansuetude, levanta-se um homem, a cabelo nazarena, cabelo até os ombros, e diz assim no Sermão do Monte: bem-aventurados aflitos de espíritos, porque deles é o reino dos céus, que se manifesta no coração dos humildes. Bem-aventurados são todos aqueles que choram, buscando vida nova dentro da vida, porque serão consolados. Bem-aventurados são todos aqueles que trazem a mansuetude dentro de suas almas, porque esses são os que herdarão a terra do Pai Celestial dentro dos seus sentimentos. Bem-aventurados e misericordiosos, porque, por não correrem atrás da manifestação da justiça, alcançarão a misericórdia em si mesmos. Bem-aventurados pacificadores, porque todos aqueles que levam a paz a seus irmãos de caminhada serão chamados filhos de Deus. Todos aqueles que ouvirem estes meus ensinamentos, e além de ouvi-los, venham colocar-os em prática na vida comum de cada um, esses serão contados como uma pessoa prudente, que edifica sua casa interior sobre a rocha da verdade celestial. Gente, nós não somos umas pessoas comuns, nós não somos levando a vidas a cada um. O que o mestre queria dizer no Sermão do Monte? Que nós somos possíveis, no nosso dia a dia, no exemplo que ele disse, que nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos. Que na vida comum de cada um de nós, porque nós somos pessoas comuns, nós temos a condição necessária de nós implantarmos o Evangelho do nosso Mestre Jesus no nosso coração. Mas como? Colocando em prática os ensinamentos que Ele nos mostrou no seu Evangelho. Que Ele disse que enviaria o Consolador prometido dentro de nós e que nós poderíamos aprender esses ensinamentos colocando em prática. Porque Ele enviou o Consolador prometido para nós. E nós temos condições na nossa vida comum de cada um colocar em prática os seus ensinamentos. Porque Maria de Magdala foi a maior transformadora que teve na terra. Maria de Magdala saiu de uma zona de prostituição e alcançou os cimos dos ideais de amor e de ideal. Então foi um exemplo para nós, irmãos. Porque nós temos a condição necessária, como o nosso irmão nos convocou a vir a esta casa, a trazer um alimento, a participar de um evento no qual é uma casa do Cristo, e nós possamos contribuir. É a nossa transformação, é nós colocarmos em prática aquilo que Ele pede. Esta casa do caminho é a casa onde Pedro ergueu a sua pedra angular para implantar o Evangelho primitivo. Esta casa é uma casa de referência ao cristianismo primitivo, a casa do caminho, que ficava na estrada de Jobe, seguindo de Jerusalém até Damasco. Então, esta casa foi uma das primeiras casas que foi implantada no cristianismo primitivo. E Maria de Magdala, depois de ver no Sermão do Monte o que o Cristo disse, ela viu pela primeira vez o amor se manifestar na terra. Saindo dali, ela volta para sua casa a manifestar e pensar no que Jesus tinha dito, a cura de um leproso, que o leproso chegou a Jesus: mestre,
Se você quiser, eu sei que você pode me curar. Mestre, eu quero. Colocou a mão e limpou o leproso. Ela ficou meditando naquilo, voltou para sua casa e perguntou para Ruth: Ruth, aonde eu encontro de novo aquele Jesus? A Ruth pegou e disse para ele: mas ele é um homem santo, ele não vai te receber. Ela não se constrangeu com a resposta da sua serviçal. Ela pegou e falou: Ruth, tudo que é de mais sagrado, você me diz, você sabe onde ele mora? E Ruth pegou e falou: aonde ele mora eu não sei, eu só sei que ele se hospeda na casa de Simão Pedro. Ela fala: em Magdala? Ela diz: não, em Cafarnaum. Os ruídos da vila romana saiu da mente dela. Ela só tinha a mente voltada para Jesus. No outro dia ela acorda, vai até a praia do lago de Genezaré, chama um barqueiro: barqueiro! O barqueiro vem. Me leva até Cafarnaum. O barqueiro mediu a distância e falou: é 5 dinheiros. Ela pagou 5 dinheiros. E foram até Cafarnaum. Chegaram já à tardezinha a Cafarnaum, escurecendo. Ela diz ao barqueiro: você sabe onde mora Simão Pedro? Ele fala: não, eu não sei. Mas aqueles pescadores que estão arrumando a rede podem lhe informar. Ela foi, tinha uns pescadores lá. Ela pegou e perguntou para os pescadores: aonde mora Pedro? O pescador disse assim: ó, você vai reto, lá naquela vegetação, você vira à direita, você vai ver a casa de Simão Pedro. Ela pega e vai caminhando. Quando ela vai chegando perto da casa de Simão Pedro, que acende a candeia, as luzes, os espíritos a envolveram e falaram para ela assim: Maria, aquele homem não faz os nossos jogos de prazeres, você é a nossa. O que você vai fazer na casa daquele miserável Simão Pedro? Ele é um santo. O que tem a luz a ver com as trevas, Maria? E ela hesita e fica adormecida e não consegue ir. Gente, eu pergunto para vocês, ela estava pouco de chegar a casa, e o mestre na sala. O mestre em nenhum momento levantou e foi lá, falou: Maria, vem aqui. Porque o esforço, irmãos, ele é individual, não adianta. O mestre já carregou a cruz, dando um símbolo que nós temos que carregar a nossa cruz. E Maria olhou a casa, desejava chegar a casa, mas ela não ia, porque os espíritos a envolviam, aqueles espíritos que assediavam ela. Mas ela, no inaudito esforço, viu a casa entre os espíritos e saiu cambaleando, caiu na soleira da porta. A hora que ela caiu na soleira da porta, semi-desacordada, Susana, uma das mulheres que foi curada por Jesus, pressentiu que algo ocorria lá fora. Atravessou a sala, abriu a porta e viu Maria caída no chão. Filha, que queres? Quero ver Jesus. Ela pega, levanta Maria, coloca Maria na sala e começa a beijar a mão de Jesus. Tiago, filho de Alfeu, porque tinha o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. Esse era o Tiago, filho de Alfeu. Vai até o fundo da casa e fala para Pedro: Pedro, a sua casa hoje está manchada por uma pecadora. O mestre, na sua inocência, não percebe-se que ela é uma víbora. O que será do evangelho? Pedro fala para ele. Os outros discípulos se acorreram até o fundo para ver o que tinha acontecido. E Pedro fala: Tiago, acalme-se. O mestre sabe o que faz. Ele tem sempre um porto seguro. E João, irmão do outro Tiago, filho de Salomé e Zebedeu, pega e fala para ele: o mestre não disse que ele veio para os doentes e não para os sãos? A casa ela é uma pecadora, mas o mestre veio acolhê-la de coração. E ele, com aquela cara azeda, contrariado, não aceitou. Saíram do fundo, foram para a sala. Jesus olha para Tiago e fala: Tiago, você tem 100 ovelhas. Uma, você está no deserto, uma se perde. Acaso você não deixa as 99 e não vai atrás daquela que se perdeu? Acaso você encontra ela, você não chama os seus amigos e fica contente por ter encontrado essa ovelha que estava perdida? Assim, Tiago, eu te digo que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não tem que se arrepender. E Maria, caída ao chão, Susana diz a ela: Maria,
seja uma entre nós a servir o Senhor. A partir daquele dia, Maria, ela estava sempre às voltas ao lado de Jesus. Aonde Jesus estava, ela estava ao lado. Um dia um velho sofrido tocou no seu ombro e fala: Maria, eu sei que você é uma daquelas que serve ao Senhor. O meu filho está possuído por um espírito que joga ele ao chão, mudo e surdo. Eu cheguei até os discípulos e pedi para curar, mas eles não curaram. Leve ele até o mestre. E Maria é o anjo tutelar, vai aos três até o Senhor Jesus. Chegando ao Senhor Jesus, o pai diz assim para o mestre: Mestre, o meu filho é possuído por um espírito que joga ele ao chão, ele espuma a boca, às vezes joga ele na terra, às vezes joga ele na água, como querendo matá-lo. Eu levei aos discípulos do Senhor, mas eles não tiraram o espírito. E Jesus disse: até quando estarei convosco? O que cabe a vocês fazerem, gente de pouca fé? Traga o seu filho aqui. A hora que o espírito viu Jesus, tomou a criança e rolou com ele no chão. E o Jesus disse ao pai: há quanto tempo ele está assim? Desde criança. E Jesus diz assim: espírito amigo, a bem seu e a bem dele. O perdão tem que ser mútuo. Saia dessa criança. E o espírito ainda agitou muitas crianças, reclamando dos débitos que ele tinha junto àquele rapaz, e saiu. E o mestre pegou e falou: leve seu filho e faça as suas boas obras. E saíram. A partir daquele dia o mestre disse o seguinte: cairei na mão dos doutores da lei, me sacrificarão, e no terceiro dia eu ressuscitarei. Maria ficou triste. No dia, Pilatos Jesus foi preso. Judas, por 30 dinheiros, vendeu o nosso mestre Jesus. Mas como falava a tradição, que na época religiosa, eles soltavam um criminoso. Então, entrou Barrabás. E Pilatos, como Cláudia, sua esposa, já tinha advertido ele sobre um sonho que tinha tido, falou para ele que ele seria um homem santo, que era para ele soltar. Então, na inocência de Pilatos, falou assim: eu vou chamar Barrabás, e Barrabás, como é um criminoso, eles vão libertar Jesus e condenar Barrabás. Mas os doutores da lei, enfervescendo que queria a crucificação de Jesus, instigou o povo para que soltasse Barrabás. Pilato estremeceu: mas eu não vejo nada nesse justo. E solta Barrabás, soltaram Barrabás. E Jesus, carregando a sua cruz, junto ao Calvário, seguia. E Simão, o sirineu, que veio de Sirineia, viu, e os soldados pediram para ele, para que ele acabasse de carregar a cruz. Ajuntou-se Maria de Magdala, Maria, mãe de Jesus, Maria de Marcos, Susana, Joana de Cusa, e de homem, cadê os homens? Só tinha João, todos fugiram, todos. Só João, o discípulo, estava ao lado de Maria, mãe de Jesus. E ele ficou ao pé da cruz chorando. E Maria de Magdala, extremamente sensibilizada, chorando, mãe de Jesus, e ele crucificado. E Maria, pela linguagem do pensamento, quando o Espírito conversa com a pessoa, pela linguagem do pensamento, Maria falava: mas cadê aqueles que você curou? Jesus falava para ela assim, na cruz, crucificado. Jesus falava: eles irmãos comigo da cruz, daqui eu vejo eles na casa deles. E os discípulos, Senhor, Jesus falava para ela: Maria, eles estão nas suas casas, mas dia chegar que eles derão os seus testemunhos. E Jesus na cruz olhou a João e falou para João: Maria, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Jesus entregou a sua mãe como a mãe de João, e João como seu filho. A partir daquele dia, João Evangelista foi morar junto com Maria, mãe de Jesus. Eles foram morar em Éfeso. Mas eles, ao pé da cruz, ficaram lá
Isso foi numa sexta-feira de manhã. Mas os doutores da lei, o que eles fizeram? Como no sábado era dia de Páscoa, tinham os crucificados lá, eles não tinham morrido. Eles foram até Pilatos, e Pilatos já estava meio entendiado com eles. Falou para Pilatos: Pilatos, amanhã é Páscoa, mas eles estão crucificados. E Pilatos: você quer que eu faça o quê? Eles estão vivos ainda. Eles falaram assim: quebre as pernas, os ossos das pernas deles, que a morte virá mais rápido. Pilatos chamou o centurião: centurião, vai até os crucificados e quebre as pernas deles. Eles chegaram, o centurião, com os soldados, com um porrete. E Maria de Magdala tentando segurar os soldados, mas não conseguia. Eles foram no primeiro, porque os doutores da lei, eles queriam que crucificou Jesus entre dois ladrões, porque eles iriam igualar Jesus como um criminoso. Por isso que ele foi crucificado entre dois ladrões. Aí eles foram quebrar a perna de um dos criminosos. Aí depois quebrou a perna do outro do criminoso. A hora que o soldado passou perto de Jesus, ele estremeceu. Ele percebeu e olhou que Jesus já tinha desencarnado. Falou: centurião, esse Jesus está morto. Aí o centurião chamou o outro soldado: soldado, por favor, verifique se esse Jesus está morto. Está morto. Voltaram para Pilatos. Lá em Pilatos, José de Arimateia era um moço muito rico da época. Ele era um doutor da lei. Ele fazia-se um dos doutores da lei, mas ele aprendeu os ensinamentos de Jesus. Então, à escondida, ele praticava os ensinamentos de Jesus. Ele não fez parte dos doutores da lei que mandou crucificar Jesus. Ele era um homem muito rico, trazia embarcações, ele levava mercadoria e trazia. Aí ele foi até Pilatos e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, porque ele tinha um túmulo escavado na rocha. E Pilatos pegou e cedeu o corpo para ele. Chamou o centurião, falou: centurião, Jesus está morto? Jesus está morto. Então entrega o corpo de Jesus para José de Arimateia. José de Arimateia saiu com o centurião e poucos soldados. Nicodemos estava lá fora esperando ele e seguiram até o Calvário. Chegou lá, desceu Jesus da cruz, passou mirra, aloés, e os judeus, quando adoram a pessoas que vão ser enterradas, eles passam essas mirras. E aí estava lá Maria de Magdala, João Evangelista, Joana de Cusa, pegaram e seguiram o rumo do jardim, aonde seria colocado o corpo de Jesus. E José de Arimateia viu, triste a mãe de Jesus. O que falar para uma mãe que perde um filho, que só fez o bem? Ele não teve coragem de dirigir as palavras para a mãe de Jesus e nem para Maria de Magdala. E foram embora. À noite, em casa, Maria de Magdala, na casa de Pedro, falou para Joana: Joana, vamos comprar mirras e embalsamar o corpo de Jesus? Aí Maria: mas como que nós vamos lá, sendo que o corpo está numa pedra, como removê-los? Mas os doutores da lei, sabendo que Jesus tinha anunciado que iria ressurgir no terceiro dia, ele voltou a Pilatos. Pilatos já não aguentava mais os doutores da lei. Aquele Jesus, aquele embusteiro, ele disse que no terceiro dia ele vai ressuscitar. Eu quero que você mande a sua guarda lá para vigiar o túmulo. Tiago falou: o que eu tenho a ver com os seus mortos? Você tem a guarda do templo? Pega os seus guardas e põe lá, e suma daqui que eu não quero mais ver vocês. Eles foram pegar a guarda do templo para ficar lá no túmulo de Jesus. Os doutores da lei largaram os guardas e foram embora. Ficaram vigiando o túmulo. Aí, um espírito desceu, a mando do Senhor, e removeu a pedra. E os guardas estavam vigiando o túmulo. A hora que eles viram o espírito, eles estremeceram, ficaram todos apavorados. E começaram a correr entre um outro e se trombaram. Uma energia poderante, eles desfaleceram e caíram no chão. Maria de Magdala, junto com as suas amigas, ia ao túmulo de manhã. Chegando lá, viu a pedra removida e viu o espírito. O espírito falou para elas assim: o que vocês vêm procurar
aonde não existe o morto, existe vida. Jesus não disse que ele ia ressurgir no terceiro dia? Olhem, adentra o túmulo, não está mais o corpo de Jesus. As mulheres adentraram, viram que o corpo de Jesus não estava. Mas Maria falou assim: mas aonde está o corpo de Jesus? E o Espírito falou para ela assim: vá até a casa de Pedro e avisa a ele que Jesus ressurgiu. E as outras mulheres avisem os outros discípulos. E Maria saiu, foi até a casa de Pedro. Chegou à casa de Pedro, ela encontrou João e Pedro chorando convulsivamente, porque ele tinha negado Jesus por 3 vezes. Pedro não se conformava, e ela viu Maria chegar, de cabeça baixa, olhou as sandálias de Maria, e Maria falou para João: João, que tem o nosso Pedro? Ele não se conforma por ter negado Jesus. Ele cabe a si a culpa da crucificação. E Maria pega e fala para Pedro: Pedro, eu venho lá do Jardim das Oliveiras, e Jesus não está mais no túmulo, o corpo dele foi removido. Pedro se espanta. Aí ele sai em caminhada para ir até o túmulo. João, o cara mais novo, saiu correndo, saiu na frente, chegou primeiro. E Pedro atrás de Maria. Eles entram ao túmulo, vê lá dentro, Pedro começa a chorar, vê o pano de linho que José de Arimateia tinha colocado no corpo de Jesus, o lenço que estava na cabeça, começa a chorar e se transforma. E olha tudo aquilo, aí ele pega e sai, e Maria ficava por lá olhando, ele chorando, queriam saber do corpo de Jesus. E o Espírito disse a eles que Jesus tinha ressurgido e iria aparecer lá na Galileia. E Pedro volta para casa. Mas João e Maria fica por lá. Fica ainda questionando, querendo saber aonde está o corpo de Jesus. E ela, olhando um rapaz que ela supunha ser o jardineiro que velava pelo túmulo, ela olha, ele fala assim: Maria. Ela percebe-se, conhecia a voz de Jesus. Mestre, é o Senhor. Aí ela pega e fala assim: mestre, teve 2 dos seus discípulos aqui, por que você não apareceu a eles? Jesus diz a ela: eles já têm o meu conforto, os ensinamentos que eu passei para eles. Você não, Maria. Você se transformou e surgiu a semelhança do nosso Pai. Poucos fazem o que você fez. A sua transformação interior foi lirial. Aí ela vai avisar os seus discípulos que eu ressurgi. Aí ela sai correndo do Calvário e vai até a casa de Pedro e fala para Pedro: Pedro, vi o Senhor. Aí Pedro, espantado, fala para Maria: Maria, mas você viu Jesus ressurgido? Ela falou: eu vi. Mas como, Maria? Ela fala: porque eu sou a maior pecadora, a mais doente, a mais necessitada. Ela pega e diz para Pedro assim: Pedro, a mensagem de Jesus não pode morrer. Eles entabulando na casa, e Pedro fala assim: tomei uma decisão, Maria. Eu vou anunciar o evangelho do Senhor Jesus na casa do caminho que leva o nome desta casa, em Jerusalém, porque ele morava em Cafarnaum. E Maria falou assim: Pedro, estarei com você. Pedro falou: Maria, de coração, mas eu não quero você ao meu lado. Mas Maria, nós sempre servimos ao Senhor, por que nós não? Ela fala assim: porque os costumes nossos dos judeus não permitem que uma mulher esteja entre nós. Então nós iremos dar o testemunho a partir da casa do caminho, lá em Jerusalém. E Pedro funda a casa do caminho, lá em Jerusalém, na estrada de Jope, que vai direto para Damasco, aonde Paulo se converteu. Que ele estava na porta de Damasco, foi procurar Ananias e Jesus aparece para ele. Mas Maria, ela não se conformava, porque Pedro não aceitou ela estar junto com Pedro. Certa noite ela dorme e sonha, e se encontra com Jesus. E ela fala para Jesus: Jesus, mas Pedro não deixou que eu seguisse ele para ajudar, para imortalizar o teu evangelho. Jesus fala para ela: Maria, o importa é que você volte para Magdala, aonde deu a sua queda espiritual.
ela estremece. Aí fala: Jesus, mas lá sofrerei tentações, lá foi aonde eu me perdi. O seu início, o seu reinício tem que ser lá, Maria. Volte para Magdala. Ela, meio contrariada, mas aceitou a sugestão de Jesus, voltou para Magdala. Aí nós vamos encontrar Maria de Magdala num bairro simples, casa simples, bem diferente daquela mansão que ela morava. Ela dava pouso, sopa para os peregrinos que passavam por lá. Certa noite ela ia acender a candeia, uma mulher passa e fala para ela: Maria, posso te ajudar? Ela olha, era Ruth. Me ajudar eu não, você pode ajudar Jesus. Então Ruth voltou e começou a ajudar Maria. E Maria passava os ensinamentos para Ruth de Jesus que ela tinha aprendido. Certo dia Ruth está andando pela cidade e vem correndo até Maria de Magdala. Maria, expulsaram os leprosos lá da cidade e tomaram esse rumo. E começou a fechar as portas, a janela, tal. E Maria: que isso, Ruth? Que isso? Eles são irmãos nossos, por que você vai fechar as portas? E ela, com pavor imenso, abriu a janela, abriu as portas. E Ruth: você vai recebê-los? Vou recebê-los. Mas isso é loucura. Ruth, loucura com Jesus é esperança. Nós temos que recebê-lo. Aí os leprosos param em frente da casa. E Ruth começa a entabular e conversar com eles. E eles falam que queriam um pouso porque eles iam para Jerusalém a tal de Jesus, atrás de Jesus. E Maria fala para eles que Jesus já tinha desencarnado. Aí ele fala: e agora, quem será que nos irá curar? E Maria: entra, aqui será uma vivenda para vocês. E Maria acolheu todos os leprosos para dentro da sua casa. Gente, será que nós teríamos condições? Acho que não, né? Olha a transformação dessa mulher. Olha, gente, eu me emociono, porque é uma coisa verídica. Ela acolheu todos aqueles leprosos para dentro do seu lar. Um a um, ela consolava, dava uma palavra de apoio, um carinho, um prato de sopa, um a um. E dentre deles, tinha um que mais olhava para ela, insistentemente. Ela passou bem perto desse leproso, meio que esbarrando nele. Ela pegou e falou assim: você me conhece? O leproso falou assim: nós nos conhecemos, Maria. Gente, olha como o mundo dá volta. Era Rufo, o amante dela, o oficial do exército romano, arrogante, leproso, ali ao lado dela. E ele fala: Maria, eu não sabia que aqui era a sua casa. Não faça da sua casa. E começou a passar os ensinamentos de Jesus para ele. Aquele oficial do exército romano estava ao lado dela, que saía com ela lá atrás, tempos atrás. E eles ficaram por alguns dias naquela casa. Mas o Rufo pegou e falou para ela: Maria, a gente não pode ficar aqui na sua casa, porque o povo da cidade vai se voltar contra vocês, porque nós somos leprosos. E nós estamos querendo uma cura. Nós iremos até Jerusalém, que é a cidade dos profetas. Então lá, nós iremos encontrar a cura através dos discípulos do Senhor. E Maria insistiu para que eles ficassem. E eles não, resolveram ir embora. E eles começam a sair de casa, começa a pegar o rumo para ir embora para Jerusalém. E Maria, chorando, pedia para que eles ficassem. E vão indo, de repente um se destaca no meio dos leprosos e fala: Maria, não me abandone. Era Jesus no meio dos leprosos. Ela morde os lábios e sai correndo disparada e encontra Rufo. Rufo, Jesus está entre vocês. E ele: cadê? Ele falou: não, Jesus está em cada um de vocês. Se eu quiser servir Jesus, eu tenho que servir vocês. O que nós temos que servir, irmãos? Os necessitados que estão ao nosso lado. É a mensagem que Jesus deixa para nós. E ela falou: eu vou pedindo de porta em porta alimento para vocês, para que vocês cheguem até Jerusalém.
E ela foi mendigando de porta em porta comida, roupa para os leprosos e chegaram até Jerusalém. E chegando a Jerusalém, ela foi direto para a casa do caminho. Ela e Rufo, os leprosos, ficaram para trás, vão adentrando a casa do caminho. Eis que vão adentrando, os caras falam: aqui vocês não entram com essa marca da lepra, marcado por Deus. E aquele com traço de fariseu sai. Aqui vocês não entram. Era Tiago de novo. E eles estancam, ficam à porta. E Pedro vê aquela bagunça, sai lá e acalma todo mundo. E vê Maria. Maria, você por aqui? Ela fala: então eu vim procurar o consolo na casa do caminho dos discípulos do Senhor, porque o respeito era tão grande por Jesus, eles não falavam Jesus, eles falavam Senhor, e é Senhor. O nosso querido Chico Xavier, quando ele se dirigia a Jesus, ele falava: o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que ter esse respeito. Aí Pedro fala para ela: Maria, Tiago, devido à perseguição constante dos doutores da lei, ele foi um que se travestiu em doutores da lei, e nós tivemos um pouco de sossego porque a perseguição era muito grande. E Pedro, ele era um cara conciliador. Ele sabia expor as palavras e colocar para a pessoa o que ela teria que fazer. E ele disse para ela: Maria, cada um soma uma parte de Jesus. Esses leprosos cabe a você a cuidar. E você, Maria, siga para o vale dos leprosos com ele. Maria estremeceu. Poxa, gente, a gente seguir com um monte de leprosos e morar no vale dos leprosos é mais difícil ainda, né? Ela estremeceu, pensou, mas aceitou a sugestão de Pedro. Saíram com os leprosos e à tarde, ao entardecer, foi chegando ao vale dos leprosos. Ela pega e fala: Senhor, entraremos ao vale de dor e de sofrimento. Jesus fala: estarei com você, Maria. Ela ouviu a voz de Jesus. E adentraram ao vale dos leprosos. E Maria cuidando de um por um. Maria contrai a lepra. Olha o poder de renúncia dessa mulher. Ela leprosa, ela cuidava dos outros leprosos. Mas aí ela foi definhando de um tanto que ela não tinha mais condições de se levantar. Ela pega e toma uma decisão: vou para Éfeso visitar a mãe de Jesus. E ela foi, leprosa, mais de 50 quilômetros para andar, ela a pé. E foi caminhando, e as pessoas dizem isso: essa é uma leprosa, uma marca das maldições, e jogava a comida no rosto dela. Ela não se ofendia, pegava a comida e comia e seguia. Chegou a Éfeso, um ombro amigo viu da dificuldade dela, sabia que ela queria chegar à casa da mãe de Maria, leva ela até a casa de mãe de Maria. Maria começa a chorar vendo a situação de Maria de Magdala. E ela já não consegue mais falar, já está no estado de agonia. Ela pega e diz para Maria: mãe de Jesus, Santa Mãe de Jesus, me abençoe. E Maria abençoe ela. E ela desencarna. Surge um clarão na porta da entrada da casa. Era Jesus. Mestre, para onde vamos? Jesus fala: para os planos celestiais. Ela fala: mestre, mas antes eu queria visitar o vale dos leprosos, no qual eu dei o seu nome, Lar de Jesus. Será feita a sua vontade, Maria, vamos para lá. Ela chegou a entardecer no vale dos leprosos, e todos eles fazendo oração como ela tinha ensinado. E ela fica visível para todos, e pessoas rendem glórias a Deus por ter visto Maria. E Maria faz uma oração a Jesus e diz: glórias a Deus nas alturas, paz para os homens de boa vontade na terra. Irmãos, esta é a história de Maria de Magdala. Muita paz a todos.
Antes de encerrarmos a nossa reunião, vamos agradecer, a Casa do Caminho agradece mais uma vez a presença do Ricardo, do Nelson, que todos possam levar o seu carinho, o seu amor dessa casa em gratidão por essa manhã de luz, de amor e de paz. E agora, fechando os nossos olhos da carne e abrindo os nossos olhos da alma, que possamos, nesse momento da prece, em que apertamos mais os laços com a espiritualidade amiga que trabalha nessa casa de amor, que nesse momento possamos nos lembrar das pessoas que temos em nosso coração e que precisamos passar um pouquinho do nosso amor, do nosso carinho e da nossa gratidão. Pois é nesse momento, aqui no salão, na hora da prece, o momento ideal para pedirmos um amparo àqueles que amamos. Que Jesus, na sua infinita sabedoria, saiba dar a cada um o que for melhor para o seu crescimento, para o seu entendimento, e que possamos juntos modificar, pouco a pouco, a nossa vida, a nossa estrada. Que após a prece, continuemos nessa sintonia de paz, de amor, para quando adentrarmos a sala de passe, que esta ligação não se perca. E lá, dentro da sala, é o nosso momento. É o momento em que temos que agradecer, que pedir e de orar a nós mesmos, pois é na hora do passe que a espiritualidade amiga muitas vezes nos responde às nossas dúvidas, aos nossos questionamentos, que nos liguemos ao Senhor Jesus. E agradecendo ao Pai por essa manhã de ensinamentos tão belos, que toque fundo o nosso coração, para que a mudança seja em todos nós. Primeiro em mim e depois ao meu irmão. E agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. E perdoa, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós tentamos perdoar os nossos devedores, porque estamos aprendendo. E não nos deixe entregue às tentações e nos livra-nos de todo mal, principalmente aquele que mora em nossos corações. E que assim seja, Senhor.